Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Uma semana de jogos do Campeonato Brasileiro. Tivemos a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecendo nessa quarta e nessa quinta-feira, além, claro, do jogo atrasado da Copa do Brasil, né? O jogo válido entre Internacional e Juventude no Beira-Rio, né? O jogo foi o jogo de ida, o jogo da volta vai ser nesse final de semana. Então a gente vai ter todo esse catadão aí desses jogos pra gente conversar no vídeo de hoje. Então fica até aqui para você saber o que aconteceu na rodada dessa meio de semana e, obviamente, né, saber como estão os jogos aí das equipes adversárias do seu time do coração. Se inscreve, curte, compartilha com seus amigos, com sua família e bora conversar, trocar uma ideia aí sobre a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e o jogo atrasado da terceira fase da Copa do Brasil. Rodada que começou na quarta-feira com a vitória do Cruzeiro em cima do Grêmio por 2-0. Ramiro e Arthur Gomes foram os responsáveis pelos gols do Cabuloso em Caxias, né, no estádio do Centenário, foi onde o Grêmio mandou o seu jogo dessa vez. Eu acho que vai ser o estádio que o Grêmio vai mandar os jogos, obviamente, até ter a sua arena do Grêmio, a sua arena de volta, podendo receber jogos depois da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Um jogo onde o Grêmio começou criando, né, começou empurrando o Cruzeiro para o seu campo de defesa, mas logo depois o Cabuloso conseguiu tomar as rédeas da partida e começar a criar também. Tanto que os dois gols saíram com um intervalo muito curto, né, uma diferença pouca entre eles, 2 minutinhos apenas. O Ramiro fez aos 15 e o Arthur Gomes fez o segundo gol logo aos 17. Depois desses gols nos primeiros dois ataques do jogo do Cruzeiro, cara, foi muito mais fácil de controlar a partida, né? A partida ficou na mão do Cruzeiro e o Grêmio pouco incomodou, pouco conseguiu criar e envolver o time do Cruzeiro no seu campo de defesa. Então, teve ali seus 15 minutos de ataque, né, no comecinho do primeiro tempo, e depois dos gols do Cruzeiro, o Grêmio já não conseguiu ter mais tanto controle do jogo como estava tendo no comecinho. Então o Grêmio perdeu esse controle e perdeu também a partida de não conseguir se reencontrar no jogo em Caxias. Também pela 16ª rodada tivemos o jogo entre Vasco e Corinthians, onde o Vasco venceu por 2-0. Lucas Piton e Sforza fizeram os gols do Gigante da Colina no segundo tempo, né? Todos os gols do Vasco serão na segunda etapa. Foi um jogo onde a gente teve boas chances dos dois lados. O Corinthians teve boas chances e o Vasco também ao longo da partida. O Vasco mais. O Corinthians, por outro lado, criou pouco, mas também conseguiu levar o seu perigo, né? Principalmente na cobrança de falta do Garro, que foi muito bem defendida pelo Léo Jardim. De resto, cara, foi só o Vasco da Gama, se a gente pegar o grande resumo do jogo, onde o Vasco dominou, o Vasco impôs seu ritmo de jogo e mereceu essa vitória realmente jogando em São Januário. Foi uma vitória no confronto direto que deixa o Vasco respirando na tabela, né? O Vasco agora chega aos 20 pontos, né? Da diferença do Corinthians, foi o adversário direto desse duelo, e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, nesse momento é de 8 pontos. Então, momentaneamente, o Vasco precisa de 3 jogos para voltar para a zona de rebaixamento, né? Isso é bastante, deixa dar uma tranquilidade maior ao time do Vasco da Gama. Obviamente que tem muito campeonato pela frente, mas já se torna um dos times que não vão brigar ali pela zona de rebaixamento, creio eu, num breve campeonato. A gente pegou um recorte muito breve, talvez o Vasco não vá brigar isso, ainda mais que teve a contratação e a confirmação do Felipe Coutinho, né, como seu novo atleta. É um cara que vai trazer algo a mais para esse time, então dificilmente a gente espera o time caindo de rendimento ao longo do campeonato. Acho que até vai conseguir brigar um pouquinho mais agora pela parte de cima. Não era o favorito, mas talvez, quem sabe, parte de cima que eu falo Libertadores, tá? Não é título. Acho que o título está muito bem consolidado com os times que já estão brigando nesse momento. Ao Corinthians, cara, é um time que conseguiu esboçar um certo poder de reação nesse jogo, é verdade. Conseguiu criar, mas ainda é muito pouco. É pouquíssimo para um time que está brigando para cair, tá com a corda no pescoço e não consegue ter reação, não consegue sair. Então vai passar alguns perrengues ainda e é a pior campanha da história do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Se a gente for pegar o recorte de 16 jogos que o Corinthians tem, 12 pontinhos apenas, 2 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, aproveitamento desse momento de 25%, menor até do que o Grêmio, que tem abaixo com jogos a menos, é verdade, mas o Corinthians está devendo demais o Campeonato Brasileiro e eu acho que vai pagar caro na reta final. É um dos candidatos fortíssimos a serem rebaixados na edição desse ano. Também na quarta-feira tivemos a boa vitória do Bahia fora de casa em cima do Atlético Paranaense. Ambas as equipes estavam em quinto e sexto lugar, né? O Atlético agora caiu algumas posições,
foi visitar momentaneamente também a 8ª colocação, acho que o time não vai brigar, não vai ficar nessa, e o Bahia retorna ao G4 com o tropeço do São Paulo. Mas foi um bom jogo do Bahia, né? Dominou do começo ao fim do jogo, amplo domínio em cima do Furacão, que não conseguiu esboçar em momento nenhum alguma reação. O Bahia é um dos times mais cascudos desse Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas, e já começa a tirar pontos de times tão cascudos quanto fora de casa. Consegue sair na frente com o Everaldo aos 9, o Biel aumenta a vantagem aos 15 minutos, ou seja, 15 minutos de jogo na casa do adversário, você já está vencendo por 2-0. Depois o Bahia conseguiu dominar o primeiro tempo, oferecer poucas chances para o Furacão incomodar, só que no comecinho do segundo tempo, o Diório acabou fazendo o gol do Atlético Paranaense. Só que mais para frente o Luciano Juba acabou fazendo o 3-1, né, uma cobrança de falta que acabou desviando na barreira, e aí deu essa vantagem para o Bahia no confronto, e esses 3 pontos que vão fazer diferença totais ao longo da competição a favor do Esquadrão de Aço. Fechando a rodada de quarta-feira, tivemos a vitória do Juventude em cima do Inter por 2-1 pela Copa do Brasil, né? O Juventude vence o primeiro jogo, tem essa vantagem de jogar pelo empate agora nesse final de semana contra o próprio Inter. Gilberto e Luiz Oyama fizeram os gols do Jaconeiro e Ener Valencia descontou no meio do segundo tempo ali a favor do Inter. Foi um jogo onde o Inter chutou mais, ofereceu mais perigo, teve mais finalizações no jogo, só que aproveitou poucas, né? Foram poucas com qualidade que realmente levaram perigo ao gol do Jaconeiro. Se fosse por momentos, a gente for analisar o momento das duas equipes, obviamente favorecia o Juventude e até justificável que o Juventude tenha vencido em cima do Inter. Tanto que nesse jogo culminou na queda do Kudê, ele não é mais técnico do Inter para essa temporada. O Inter vai no mercado, vai jogar com um técnico interino nesse final de semana e vamos ver quem será o técnico do Inter nas próximas semanas. Nesse panorama, o Inter vai se consolidando como o mesmo time do ano passado, de passar muito por altos e baixos, de ter uma irregularidade, da regularidade do time ser a irregularidade, né? Não ter nenhuma regularidade ao longo do campeonato, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro, o time está devendo bastante e agora pode correr o risco de ser eliminado em um campeonato que seria muito interessante para o Inter de questão financeira, né? Visto que o time foi bastante prejudicado com as chuvas também no Rio Grande do Sul, então classificar seria de muita valia para o time do Colorado. Na quinta-feira também tivemos 5 joguinhos da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, abrindo com Palmeiras e Atlético Goianiense. O Palmeiras conseguiu vencer o Atlético com dificuldade, o Dragão levou bastante perigo ao time palestrino. Flaco Lopes fez o primeiro gol do jogo, o Charlo empatou na sequência, 2 belos gols, diga-se passagem, foram 2 golaços no comecinho do jogo. Rafael Veiga e Alex Vinícius Contra fizeram os gols a favor do Verdão, 3-1 no placar, uma boa vitória do time do Abel Ferreira, que consegue levar perigo, consegue criar, mas ainda oferece muitos espaços no sistema defensivo. Acho que os desfalques, tanto de Murilo, como também de Richard Rios, né, outros jogadores que estão no momento disputando a seleção, ou lesionados, como é o caso do Murilo, está fazendo um pouquinho de barulho nesse sistema defensivo do Palmeiras, que não é um dos melhores nesse ano, nessa temporada. Vem pecando bastante, é um time que toma muitos gols, mas por outro lado também é um time que faz muitos gols e está conseguindo, nos últimos jogos, criar bastante. Foi um jogo bem abaixo do Palmeiras nesse sentido. Acho que levou muito deu muitas chances ao Atlético Goianiense, coisa que não é normal, mas conseguiu também converter a sua chance que criou ao longo da partida. 3-1 no placar, é um placar elástico, com muitos gols, como eu falei, 3-1, mas não resume muito bem como foi o jogo. Talvez um 2-1 resumisse melhor, porque o Dragão, como eu falei, também conseguiu levar bastante perigo ao gol do Palmeiras, mesmo no Allianz Parque. No Maracanã aconteceu algo improvável. O Fortaleza conseguiu vencer o Flamengo por 2-1. Improvável para muita gente, mas na minha visão era algo até esperado. O Flamengo perdeu 5 pontos cruciais em casa para Cuiabá e também para o Fortaleza. Acho que, obviamente, isso pode ser revertido lá na frente, mas vai custar muito trabalho do Flamengo nisso. E também tropeços das duas equipes que agora assumiram a liderança, tanto o Botafogo quanto o Palmeiras. Mas é uma derrota doída e sofrida para a equipe do Flamengo, né? O Fortaleza sai na frente aos 11 minutos com o Wesley, num gol contra. O Pedro empata num pênalti que eu tenho muitas dúvidas, muitas ressalvas, mas ele empata ainda no primeiro tempo. E o Lucero, no comecinho da segunda etapa, consegue colocar o Fortaleza de novo na frente. Foi um jogo onde o Flamengo criou muito pouco,
A gente tem uma coletânea de chutes de fora da área, chutes que não levaram tanto perigo assim, ao contrário do Fortaleza, que teve 2 grandes chances e conseguiu aproveitar muito bem, além das chances que o Fortaleza também criou ao longo da partida. Então, analisando o jogo, o Fortaleza foi realmente melhor do que o Flamengo e mereceu essa vitória no Maracanã. É um time que tirou pontos do Palmeiras e está tirando pontos também do Flamengo em casa. Óbvio que o Palmeiras foi no Castelão, mas está tirando pontos também do Flamengo jogando no Maracanã. É uma derrota para chacoalhar o elenco do Flamengo, que está sofrendo com criações, está sofrendo pelo momento da temporada também, porque perdeu muitas peças para a Copa América, mas é uma derrota, eu acho que até esperada, visto que o time empatou no último jogo para o Cuiabá, também jogando nos seus domínios no Maracanã. Não é normal o Flamengo perder, não é esperado o Flamengo perder tantos pontos assim seguidos em casa, no Campeonato Brasileiro, mas é da gente também valorizar o trabalho do Vojvoda à frente do Fortaleza, que mais uma vez vai se consolidando como um dos melhores, né? Se não for um melhor, analisando no âmbito esportivo aí do futebol brasileiro. Grande vitória do Fortaleza no Maracanã, mexe com a estrutura do campeonato, com o topo, mas também é um destaque para a gente ligar aí a respeito do Flamengo. Em Criciúma, ficamos no empate 1-1 entre Criciúma e Fluminense. Mateuzinho fez o primeiro gol do jogo a favor do Tigrão, do Criciúma, e Cauã Elias empatou no finalzinho do segundo tempo a favor do Fluminense. Foi um jogo onde a gente tem 2 times que sofrem demais no segundo tempo, questão de criação, questão de físico mesmo, só que o Fluminense no primeiro tempo foi melhor, teve mais chances, não conseguiu aproveitar, e eu gostei muito disso do Fluminense nessa partida contra o Criciúma, que a equipe conseguiu criar mais do que vinha acontecendo nos últimos jogos, até finalizar em gol. E já o Criciúma é um time que sofre muito fisicamente, a gente vê isso desde o Campeonato Catarinense, mas conseguiu fazer de novo, né? É um time que está 16 jogos aí, 16? Deixa eu confirmar. Acho que é um jogo a menos, né? O Criciúma tem 2 jogos a menos. O Criciúma tem 14 jogos e marcou em todos esses 14 jogos. É um time muito ofensivo, consegue machucar sempre seus adversários, mas na defesa vem pecando bastante. Perdeu pontos importantes em casa e agora perde de novo contra o Fluminense. Era uma chance do time aproveitar o mau momento do Fluminense no campeonato e conseguir, quem sabe, ganhar gordura, né, contra o rebaixamento. Um pontinho não é jogar fora, mas eu acho que, pensando em momento, que o Criciúma está jogando bem, melhor até do que o Fluminense, esse empate talvez seja um pouco doído aí para a equipe do Tigrão. Ao Fluminense, é um time que sentiu demais o físico no segundo tempo, teve muita dificuldade para criar e só conseguiu empatar na reta final pelo ímpeto físico dos jovens que entraram no segundo tempo, como o próprio Cauã Elias, que colocou o Fluminense no empate em Criciúma. Também na quinta-feira tivemos o jogo polêmico entre Atlético Mineiro e São Paulo, onde o Atlético conseguiu vencer por 2-1 com gol de mão do Paulinho. Um breve momento aqui para eu fazer uma explicação sobre a regra da mão. Se o jogador que faz o gol e a bola bate na mão dele, seja intencional ou não, ou seja batendo no corpo e depois na mão, ou na mão depois no corpo, o gol deve ser anulado. Em qualquer toque de mão, o jogador que faça o gol, seja o último atleta a finalizar, a concluir a jogada, o lance tem que ser anulado, impugnado. Se é o cara que dá assistência ou que dá o passe, ele não deve ser anulado. Agora, se foi realmente o cara que fez o gol, aí sim o lance deve ser anulado, e é o que deveria ter acontecido com o Atlético Mineiro. Mas foi um jogo onde o São Paulo foi melhor até o segundo tempo, quando a equipe, depois do gol impedido, se destemperou completamente na partida, culminando numa entrevista coletiva bizarra do Zubeldia, cobrando um repórter por um lance que não era para cobrar o repórter, né? Acabou descontando uma pessoa que estava ali na frente, que não faz sentido nenhum fazer isso. Mas o Atlético foi melhor no segundo tempo, aproveitando inclusive esse destempero do São Paulo, que culminou na expulsão do Alan Franco, zagueiro do São Paulo. Aí o Soberano não conseguiu mais criar, não conseguiu mais envolver, não conseguiu mais ter controle da partida, que ficou todo com o Atlético Mineiro, e aí a equipe mineira levou mais perigo realmente ao gol do São Paulo. Vargas e Paulinho, como eu falei, fizeram os gols do Galo, e o Lucas Moura descontou para o São Paulo no primeiro tempo, né? O gol do Paulinho foi desempate, visto que o Vargas fez ao 13 e o Lucas Moura fez aos 18 no primeiro tempo, e aí o Paulinho descontou na reta final ainda do primeiro tempo a favor do São Paulo, a favor do Atlético, colocando o Galo de novo na frente. É um jogo realmente para a gente ligar o sinalzinho,
porque o Atlético voltou a vencer em casa, olha só que milagre. Mas eu achei muito pouco ainda, é muito cedo. É um time que está passando por muitos altos e baixos, e eu acho que esse jogo não justifica tanto que o São Paulo foi realmente melhor. Se a gente analisar até a expulsão do Alan Franco, que foi no segundo tempo, o São Paulo foi melhor até a expulsão. Depois da expulsão, o time não conseguiu criar mais e ficou nervoso, destemperado, enfim. Não é justificável esse destempero também dos jogadores e também do técnico São Paulino. Errou, fazer o quê? Vai ter o próximo jogo para conquistar pontos. Acho que a derrota para o Atlético fora de casa não era crucial para o São Paulo, né, no visto da tabela. Ainda continua no G6 e eu acho que vai ser um time que vai ficar mais ou menos nessas posições. O Botafogo conseguiu vencer o Vitória com muita dificuldade em Salvador. Apesar de ser um excelente momento do time do time carioca, que vem conquistando, vem vencendo jogos de maneira seguida e se consolidando nessa vez agora na liderança do Campeonato Brasileiro, o time teve muita dificuldade para vencer a equipe do Leão da Barra. O Leão, inclusive, foi mais perigoso e criou uma chance. Se não fosse o goleiro John, inclusive, o Botafogo teria pelo menos saído com empate, imagino eu. Visto ainda que o Botafogo desperdiçou um pênalti com o Eduardo, que acabou sentindo, não sei se foi uma lesão mais séria, mas é um time, assim, que cria muito pouco, mas oscila demais ao longo da temporada. A questão de intensidade mesmo das partidas, né? O Botafogo não consegue manter a intensidade em todos os jogos, eu acho que isso é normal de qualquer time brasileiro, inclusive. Mas a gente tem que ir com calma, né? O Botafogo é uma equipe que a gente tem que ir com calma, com bastante cuidado, com cautela, porque é um time que a qualquer momento pode se temperar e pode não funcionar como foi ano passado na reta final. Mas é um time pra gente ficar de olho. Joga muito bem, tá envolvendo os adversários, não nesse jogo específico contra o Vitória, mas consegue envolver os adversários principalmente em casa, no Newton Santos. Mas nesse jogo contra o Vitória, o empate seria um pouco mais justo, visto que até o Vitória desperdiçou mais oportunidades do que o Botafogo, que foi mortal nas chances que criou. Mas é isso, cara. Mais um jogo fora de casa que o Botafogo cria bem pouco, mas consegue ser bastante efetivo. E eu acho que esse é o principal destaque que a gente pode mandar aí pro Botafogo depois desse jogo contra o Vitória. Essa foi a 16ª rodada. Se inscreve no canal, compartilha, curte aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.